Quem mais está surtando com esse final do quarto episódio da segunda temporada de The House e o que está acontecendo, minha gente? No vídeo que eu fiz sobre quem estaria escrevendo as cartas para a Mãe da Luz, eu falo sobre algumas possibilidades e uma delas se encaixa perfeitamente com esse final do episódio. E aí, gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, já estamos quase em 20 mil inscritos. Aproveita e já dá um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O quarto episódio da segunda temporada chama Keeping Up Appearances, que é um trocadilho com o nome de uma sitcom britânica chamada Keeping Up Appearances, que a gente pode traduzir como Mantendo as Aparências, que fala de uma mulher que tenta manter as aparências perante a classe alta da sociedade, enquanto a família dela é toda de classe baixa e a cada episódio ela passa por alguma situação para esconder as origens dela. Então o trocadilho no título do episódio de The House coloca a palavra fear, palavra medo, dentro de appearances, né? Dentro de aparências. E essa tentativa de manter as aparências com relação ao medo tá diretamente ligada ao passado da Ida e todo o trauma que ela viveu por conta da maldição. Além disso, esse episódio trouxe várias revelações acerca do passado da Ida, do portal para o mundo humano e desse impostor que tá se passando pela luz. O episódio começa num flashback da Ida quando ela ainda era adolescente, um pouco depois dela ter sido amaldiçoada pela Lilith. No flashback ela explica pra mãe dela e pra um curandeiro que toda vez que ela tá sob efeito da maldição, quando ela tá transformada em monstro, ela tá dentro de um sonho onde ela própria tá fugindo desse monstro, ela não consegue enfrentar ele. E toda vez que ela sonha com a criatura perseguindo ela, quando ela acorda ela sabe que se transformou naquilo. Então a gente conhece o momento que a Ida recebe essa gema que ela usa no peito, ela recebeu desse curandeiro do Coven da Cura. Além dele falar pra Ida que virou moda entre os jovens usar uma gema, ele fala que a gema vai avisar a Ida quando a energia da fera dentro dela estiver se manifestando. A mãe da Ida pede pra falar a sós com esse curandeiro enquanto a Ida fica lá no quarto, mas ela fica ouvindo tudo que a mãe dela tá conversando. Esse curandeiro fala que nunca viu uma maldição dessas e ele não sabe se tem uma cura. No entanto, ele fala que o Coven das Poções talvez possa fazer alguma coisa pra amenizar isso. Mas a mãe da Ida não quer algo pra simplesmente amenizar o que a filha dela tá passando. Ela quer tirar aquilo de dentro da Ida, mesmo que seja a força. E ouvindo tudo aquilo, assustada com a reação da própria mãe, a Ida acaba fugindo de casa. Só uma curiosidade que eu achei bem interessante no quarto da Ida, tem um pôster na parede escrito Rats. Esse pôster é uma paródia de Cats, que é um musical muito famoso da Broadway. Então em Boiling Isles, ao invés deles terem um musical sobre gatos, eles têm um musical sobre ratos. Quando a Ida tá fugindo de casa, ela passa por um lugar que ela diz não lembrar de ter visto antes e é onde ela encontra a maleta do portal. Antes que a mãe dela passe a encontrá-la, o portal se abre e a Ida passa por ele pela primeira vez. A gente não sabe o que aconteceu com a Ida nesse primeiro contato dela com o mundo humano, mas foi muito interessante ver como ela encontrou o portal. Quando a Luz está estudando em vários livros, procurando alguma forma de fazer um portal para o mundo humano, mas não encontra nada, a Ida até fala que gostaria de ajudar a Luz, mas ela não tem muita informação sobre o portal. Inclusive ela fala que ele já estava bem velho quando ela encontrou, né? A Ida diz que achou o portal no chão, mas nunca soube quem fez ou da onde veio, qual a origem do portal. É muito interessante a gente parar para pensar quem teria usado esse portal antes da Ida. Será que foi alguma bruxa, algum demônio ou aquela pessoa humana que a mãe da Ida fala no final do episódio? A Ida disse que por muito tempo só usou esse portal para fugir da mãe e se esconder dela, né? Que queria encontrar a Ida e curá-la da maldição, custe o que custar. No tempo presente a gente vê mais algumas respostas com relação à caracterização da Ida, fora a origem da gema que a gente já viu a explicação no flashback, a gente descobre que aquele canino de ouro que a Ida tem, na verdade é uma prótese que ela coloca. A Ida também passa a usar um novo vestido nesse episódio, né? Ela até dá uma rasgada nele pra ficar mais ao estilo dela. Nessa rotina diária da Ida, a gente também vê ela depilando as penas da perna, né? Por conta da maldição. E ela tomando a poção pra controlar a maldição. Com relação a Lilith, a gente vê a maldição evoluir nela também. No começo do episódio, ela quase não consegue controlar quando ele tá tomando conta do corpo dela. Então precisa a Ida intervir e dar a poção pra ela tomar. E quando as partes do corpo da Lilith começam a se soltar igual da Ida, a
Ida explica que isso também faz parte dos efeitos colaterais. Foi muito interessante saber que esse desmembramento da Ida, então, tá relacionado à maldição que ela tem. É interessante como a Ida lida bem com isso, né? Ela já tá acostumada a conviver com a maldição, então se tornou parte dela. De forma bem natural, ela explica pra Lilith que a maldição se manifesta mais em momentos de estresse, por isso que ela tem a poção espalhada em pontos estratégicos da casa, e toda essa experiência que a Lilith tá vivendo e a convivência que ela tá tendo com a irmã tá fazendo a culpa bater mais nela. A Lilith se sente muito mal por ter causado isso na irmã, e por outro lado, a Ida vê um lado positivo da maldição. A Ida diz que pelo menos agora ela tem alguém com quem compartilhar isso, e eu imagino que nessa fala da Ida tá embutido não só o fato de ter mais alguém com a maldição, mas também o fato de agora ela tá mais próxima da irmã que por tantos anos foi afastada dela. Mas se por um lado a Ida tá construindo essa relação saudável com a Lilith, por outro ainda tem muito a ser trabalhado com a mãe delas. A gente tinha visto a mãe da Lilith e da Ida no flashback, mas agora ela aparece no tempo presente para fazer uma visita surpresa. A Luz conhece a mãe da Ida e da Lilith, que se apresenta como Gwendolyn, mas diz que pode ser chamada de Gwen, então é como vamos chamá-la a partir de agora. A chegada da Gwen não parece ter sido muito bem vista pela Ida, que recebe ela com bastante mau humor. Eu particularmente adorei essa personagem, foi muito interessante a gente ver a relação dela com a Ida e com a Lilith, e a quantidade de informações novas que ela trouxe pra gente nesse episódio. Uma das primeiras coisas que a Gwen fala quando chega é que ouviu sobre a cerimônia de petrificação que quase aconteceu lá no final da primeira temporada, e ela faz um comentário bem interessante falando que tem umas palavras bem fortes pra falar sobre o Imperador Belos, dando a entender que ela não gosta dele. A gente não chega a saber o que ela tinha a dizer sobre o Imperador Belos, mas é interessante ver mais pessoas que se opõem a ele. Nessa interação da Gwen com a Ida e com a Lilith, a gente vê como a Gwen dá mais atenção pra Ida do que pra Lilith, né? E como isso bate ruim na Lilith. E isso tá diretamente ligado à personalidade da Lilith e a essa pessoa que ela se tornou. A Lilith sempre sentiu que a Ida era a preferida da mãe e todos esses anos ela se esforçou pra tentar ganhar um pouco de atenção dela. A Lilith fica arrasada quando descobre que a Gwen sempre visita a Ida, enquanto ela passou muito tempo sem ter notícias da mãe. Quando a Lilith tá desabafando com o King, enchendo a cara de sorvete, né? Enquanto os dois estão falando do relacionamento deles com os pais, o King ainda tá com essa experiência recente, né? Que ele teve no episódio anterior, de descobrir que o pai dele pode estar vivo, e ele se questiona se o pai dele não poderia aparecer do nada, assim como apareceu a Gwen, né? A mãe da Ida e da Lilith. Mas a Lilith tá arrasada, falando que às vezes não importa o esforço ou o sucesso que você faça, talvez os pais não tenham tempo pra você. Ela fala que o pai do King nem esperou pra ver ele chocar, né? Que os dois estão no mesmo barco, mas eu particularmente acho que são situações bem diferentes. A gente não sabe ainda muito sobre o pai do King, só aquelas lembranças que ele teve quando ainda estava dentro do ovo e aquelas pinturas na parede, mas a relação da Lilith com a mãe dela a gente consegue enxergar. A gente pode interpretar que no passado toda a motivação da Lilith pra ser melhor que a Ida, chegando a amaldiçoar a irmã, pode também estar relacionado à atenção que ela queria receber da mãe. É nítido que a Gwen dá mais atenção pra Ida e provavelmente isso já acontecia antes da maldição, e depois da Ida ser amaldiçoada, as atenções da Gwen em cima dela ficaram ainda maiores. E a Lilith já conseguiu trabalhar isso com a irmã, mas ainda não conseguiu trabalhar com a mãe. No entanto, a Lilith quer provar pra si própria que ela não se importa com isso, mas a gente sabe que ela se importa. Então isso acaba desencadeando o estresse que faz a criatura da maldição dela vir à tona. Por mais que externamente a Lilith tenha tentado manter essa indiferença, internamente ela tá totalmente descontrolada. O motivo da Gwen ter ido visitar a Ida foi porque ela diz ter encontrado a cura pra maldição, e pra surpresa de todo mundo, a Ida recusa e manda a mãe embora. A Ida diz que a mãe dela aparece sempre, cada vez com uma cura nova que nunca funciona, e ela cansou de ter esperança. E essa insistência da Gwen por tentar curar a Ida a todo custo é o que tem feito elas se afastarem cada vez mais. Esse afastamento da Ida com a própria mãe faz a Luz pensar na própria separação que ela tá vivendo com a mãe. São afastamentos diferentes, claro, mas é o que faz a Luz querer ajudar a Gwen a se aproximar da Ida. Então a Luz e a Gwen acabam se unindo, e a Gwen fala que depois que a Luz ajudar ela, ela vai ajudar a Luz com uma informação
informação que ela tem. Segurem mais um pouco que mais pra frente a gente fala dessa informação. A Gwen leva a Luz pra conhecer esse especialista que ela acredita ter a cura pra maldição da Ida. Ela falou que depois de muitos anos lidando com o Coven da cura, finalmente ela encontrou alguém que pode trazer a solução que ela precisa. Então, usando o amuleto que a Gwen tem no peito, o símbolo faz abrir a rocha pro covil do Ortolop. De acordo com a Gwen, ele é um viajante especialista em maldição que aperfeiçoou a magia de cura de alto nível. No momento que a Luz e a Gwen entram no covil, a gente até vê o Ortolop realizando uma cura diante delas. E quando a Gwen conversa com ele, a gente descobre que ela passou vários meses coletando uns itens que ele pediu. Essa relação da Gwen com o Ortolop me lembrou muito a relação da Luz com aquele charlatão no segundo episódio da primeira temporada. A Luz foi viver uma aventura mágica seguindo um mapa, mas ela descobriu no fim que ela estava sendo enganada o tempo todo. E talvez por ela já ter vivido essa experiência, foi mais fácil para ela entender que a Gwen também estava sendo enganada. O Ortolop entrega para a Gwen um livro que tem o mesmo símbolo do medalhão que ela carrega e da porta do covil. E ele diz que ela precisa seguir as instruções do livro para encontrar a cura que ela busca. Então a Gwen e a Luz criam uma armadilha para atrair a Ida, elas pregam algumas placas com anúncio de sangue de maçã para ela seguir. Essas armadilhas acabam deixando a Ida um pouco estressada, né? O que deixam a fera dentro dela um pouco mais exposta. A Luz até pensa em dar um pouco de poção para ajudar a Ida, mas a Gwen fala que não. Ela diz que de acordo com o livro isso faz parte do processo, né? Para a Ida colocar a fera para fora. E a Luz finalmente cai na real e se dá conta que o Ortolop é uma farsa. Claro que a Gwen não quer acreditar que foi enganada esse tempo todo, né? Afinal de contas, ela passou o último ano trabalhando pro Ortlog, né? Se provando digna dos segredos dele. Ela até mostra cicatrizes que ela adquiriu por conta disso. E pra Luz ficar mais claro ainda que é uma farsa, quando ela descobre que a Gwen tá gastando todas as economias dela com o Ortlop. E é engraçado que enquanto a Gwen gasta o dinheiro dela com o Ortlop, ela fala que é um absurdo ter que gastar dinheiro com as poções. Tem até uma parte do livro que ela abre e mostra, né, que tá escrito não gaste dinheiro com isso, e a imagem do Coven das poções nessa página, e do lado tá escrito gaste dinheiro em mim com a foto do Ortlop. Isso é uma ótima metáfora de algo que realmente acontece na vida real. A gente abrir mão de algo que é cientificamente aprovado, mas que não tem o resultado que a gente espera, por algo que se diz milagroso que vai resolver todos os nossos problemas. E a Gwen acredita tanto nessa cura milagrosa que ela foi capaz de pegar todas as poções que tinham na Casa da Coruja. Então a falta das poções fez tanto a Lilith se descontrolar na Casa da Coruja, quanto a Ida também se descontrolar aí na floresta. E a gente viu a Lilith se transformar pela primeira vez nesse monstro, enquanto a transformação da Ida é uma criatura que lembra um pouco uma coruja, da Lilith é uma criatura que lembra um pouco um morcego. E pra Gwen foi uma surpresa ver que a Lilith também estava se transformando, afinal de contas toda a atenção dela estava voltada pra Ida, e as duas criaturas quando se encontram começam a lutar uma com a outra. Quando a Gwen chega na última página do livro e ela vê que pra seguir com a cura ela tem que comprar o próximo volume, ainda assim ela tá com dificuldade de entender que tá sendo enganada e ela precisa ver com os próprios olhos que o Ortlop é fake. Então ela chega de surpresa no covil do Ortlop e vê essas criaturas que estão se passando por esse ser pra conseguir dinheiro. A gente descobre que depois que a Ida foi amaldiçoada, a Gwen entrou no Coven de trato das criaturas pra conseguir lidar melhor com esse lado bestial da filha. Ela até achou que de repente esse Coven saberia o que fazer com a filha dela, afinal de contas a Ida se transformava num monstro. Então a gente vê que todos esses anos a Gwen dedicou a vida dela inteira pra encontrar uma cura pra Ida. Então, usando suas habilidades do Coven de trato das criaturas, a Gwen faz com que aquelas abelhas flamejantes ataquem essas criaturinhas e expulsem elas de lá. É interessante pensar que essas abelhas flamejantes apareceram no primeiro episódio da segunda temporada atacando a Lilith. E se a Gwen estivesse lá, ela poderia ter salvado a Lilith muito facilmente. Enquanto isso, a Lilith e a Ida em suas formas bestiais estão lutando no mercado. A Luz até tenta comprar umas poções para ajudar as duas, mas ela não tem dinheiro suficiente. E a Gwen aparece com as poções que ela tinha levado da Casa da Coruja para ajudar as duas. É o momento que a Gwen quebra o medalhão que ela estava usando, numa forma de mostrar que ela está se desligando dessa tentativa de encontrar uma cura milagrosa para as filhas. Então ela consegue acalmar a Ida e conversa com ela em forma de monstro. A Gwen entende que o que fez a Ida se afastar dela foi o fato da Ida pensar que ela teria vergonha da maldição da Ida. Mas querendo ou não, a maldição é uma parte da Ida e ela diz que ama todas as partes dela. É quando a gente vê a Ida dentro daquele sonho conseguindo controlar e dominar
eliminar o monstro. Eu achei uma metáfora linda para alguém que vive com algum tipo de doença ou deficiência. Tem pessoas que passam a vida inteira tomando remédios para tentar controlar ou amenizar algum tipo de doença ou deficiência, e as pessoas vivem muito bem com isso porque faz parte delas. Mas sempre vai ter alguém que vai ver essa característica da pessoa como algo desagradável, que ela quer se livrar a todo custo. Isso é muito comum, por exemplo, com saúde mental, quando as pessoas têm que tomar remédio para controlar esse monstro interno, e quem não convive com aquilo acha que aqueles remédios são perda de tempo, que deve haver uma forma milagrosa de curar a pessoa. E a Ida é uma pessoa que convive muito bem com essa característica dela e só toma alguns medicamentos para controlar isso. A Gwen fala com a Lilith também e reconhece que não teve tempo de lidar com ela, então a Luz dá a poção para as duas e elas voltam à sua forma original. Nesse sentido, é até bonito pensar que de repente a Ida e a Lilith não vão encontrar a cura para a maldição, e sim aprender a lidar com essa característica delas. De repente elas podem evoluir para um nível igual foi em Keep e os Animonstros e conseguir controlar a forma que elas querem estar dependendo da situação em que elas se encontram. Imagina se chega num ponto que a gente vai ter uma batalha contra o exército do Imperador, e eu acho que a gente ainda vai chegar nesse ponto, e a Ida e a Lilith se transformam nesses monstros por vontade própria para lutar contra o Imperador. Então, ao invés de encontrar a cura, é muito mais interessante que elas encontrem uma forma de conviver com a maldição e que elas consigam se aceitar da forma como elas são, assim como a mãe delas acabou de aceitar. Como eu disse, a Gwen passou boa parte da vida dela, né, se dedicando a encontrar uma cura pra Ida, e a gente sabe que ela só queria ajudar, mas agora ela reconhece que ela devia ter confiado mais nas filhas. E com a Gwen reconhecendo isso e aceitando as filhas do jeito que elas são, abriu até uma brecha pra Ida convidar ela pra vir mais vezes. Ao mesmo tempo, a Lilith contou pra mãe delas que ela foi a responsável por ter amaldiçoado a Ida, e a Gwen também se reconhece como um pouco culpada por isso. Afinal de contas, se ela tivesse dado a atenção que a Lilith precisava, talvez isso nunca tivesse acontecido. Então, pra tentar essa reconexão de mãe e filha, a Lilith resolve passar um tempo morando com a mãe, e eu fiquei extremamente chateado com essa decisão, porque eu tava gostando muito da dinâmica nova na Casa da Coruja. Só não fiquei tão chateado quanto o Ruri, que se derramou em lágrimas. Eu dei muita risada com a Lilith falando pro Ruri que eles poderiam ainda trocar cartas um com o outro, mas ele se acabou mais em lágrimas falando que não sabia escrever. E a Lilith fala que essa mudança pode ser boa pra ela se aproximar também do pai delas. Agora eu tô curioso pra conhecer também o pai da Ida e da Lilith. Com a Lilith indo morar com os pais, imagino que a gente ainda vai ficar alguns episódios sem ver ela, mas espero que quando ela voltar a gente veja um pouco do pai delas também. Então, antes de partir, a Gwen compartilha com a Luz informações muito valiosas. Ela fala que a Luz não foi a única humana que viveu em Boiling Isles. Ela diz que tem uma substância rara chamada sangue de titã que é muito poderosa. Às vezes essa substância causa alguns vazamentos entre os mundos, seja animais, plantas e muito lixo. Mas é muito raro que nesses vazamentos tenha algum humano. A bisavó da Gwen falou que um humano já viveu entre eles, mas um dia ele desapareceu. E alguns boatos dizem que ele deixou alguma coisa na biblioteca. Essas informações abrem espaço para muita especulação. A gente sabe que Boiling Isles é formado pelos restos mortais de um titã, então pode ter sangue vazado dele em várias partes, o que explica como eles conhecem o mundo humano e às vezes não sabem muito bem como funcionam as coisas aqui. Uma das teorias mais populares de The Owl House é que o Imperador Belus seja um humano, e de repente o Imperador Belus é justamente esse humano que a bisavó da Gwen falou. Se foi a bisavó da Gwen que falou, então é algo que aconteceu há muito tempo, e faz sentido ele ter sumido de repente nessa busca dele por magia, por se tornar poderoso, e ter retornado 50 anos atrás como Imperador Belus. Na primeira temporada, quando a gente conhece o Imperador, ele aparenta estar cansado e só se recupera depois de usar um elixir no olho, que pode ser o que faz, além dele se tornar poderoso, também viver tanto tempo. De repente ele pode ter sido o antigo possuidor do portal antes da ida e por isso ele já tinha conhecimento sobre o portal. Pode até ser que ele que tenha criado o portal com alguns artefatos que ele encontrou e por isso que ele tá sabendo reconstruir agora. A Gwen falou que esse humano deixou alguma coisa na biblioteca e a sinopse do próximo episódio fala que vai se passar na biblioteca, então provavelmente no próximo episódio teremos a Luz indo atrás dessa pista. E o episódio termina de uma forma bombástica, com a Luz primeiro falando que tá sentindo saudades da mãe, que nesse momento ela deve estar muito preocupada, né? Afinal de contas o acampamento já deve ter acabado. E a gente vai pra uma cena no mundo humano com a mãe da Luz chorando, e a gente acha que ela tá chorando porque não encontra a filha, mas a gente descobre que ela tava chorando por causa de um programa na TV e uma cópia da Luz dá um lencinho pra ela enxugar as lágrimas.
Que loucura! No episódio Enchanting Groundfright, a gente vê que a Mãe da Luz está recebendo algumas cartas que não são da Luz, é de alguém que está se passando por ela. E eu fiz um vídeo com várias teorias sobre quem poderia estar se passando pela Luz. Uma das teorias é de que haveria uma ilusão da Luz no mundo humano, e é exatamente o que aconteceu. Agora, quem estaria fazendo isso e por quê? Se a gente pensar nos personagens que a gente conhece que lidam com a ilusão, poderia ser o Gus, o Edric ou a Emira. Ou também alguém do Coven do Imperador, já que a gente sabe que no Coven do Imperador eles podem lidar com vários tipos de magia. Mas alguns fatos nesse episódio e no anterior me fazem acreditar que quem pode estar fazendo isso é o King sem ele próprio saber. Apesar de começar a conhecer o passado do King, a gente não sabe a origem dele, mas observando as semelhanças físicas do King e do suposto pai dele com o Titã de Boiling Isles, é bem provável que o King tenha sangue de Titã. E como a Gwen falou, o sangue de Titã é uma substância muito poderosa que causa esses vazamentos entre os mundos. Se o King for descendente de Titã e tiver esse poder dentro dele, e o King com toda a inocência dele querendo que a Luz fique em Boiling Isles a todo custo, pode ter criado inconscientemente no mundo humano o clone da Luz para substituir ela. E se a origem da magia de Boiling Isles está ligada aos Titãs, o King possui essa magia também e seria capaz de criar essa ilusão da Luz. E de repente tudo que esse clone sabe a respeito da Luz é o que o King sabe a respeito da Luz. Se vocês têm outras teorias, coloquem aí nos comentários pra gente destrinchar um pouco mais sobre o que pode estar sendo essa ilusão da Luz no mundo humano. E antes de encerrar, vamos falar onde apareceu o código secreto nesse episódio. Só por curiosidade, aparece um código secreto no quarto da Ida, no flashback, mas esse código é referente ao código que aparece na temporada anterior no quarto da Ida. O código referente a essa temporada aparece quando a Luz e a Gwen estão entrando no Coven do Ortlop, numa pedra próxima à entrada do lado direito. Usando a tabela de conversão, a gente tem a palavra puppet, que podemos traduzir como fantoche ou marionete. Então, por enquanto, o que a gente tem é Sitting Season Puppet. Esse marionete ou fantoche não é exatamente um bonequinho ou um fantoche que a gente mexe com a mão. Ele tá mais ligado a alguém que tá sendo manipulado ou controlado por outra pessoa. E se a gente pensar em quem tá controlando ou manipulando alguém, algumas teorias me saltam agora. Existe a possibilidade de, por exemplo, o Imperador Belos estar sendo controlado por uma força maior. De repente, aquela estrutura toda onde ele fica, com aquele coração gigante batendo, pode ser o Titã ou a própria ilha manipulando o Imperador Belos para que ele exerça essa liderança. Ou é o Imperador Belos que está controlando a ilha e toda essa magia do Titã que está nela. Ao mesmo tempo, esse fantoche pode estar ligado a esse clone da Luz, né? Pode ter alguém controlando esse clone e as ações dele. E nisso eu vou deixar por enquanto firme minha teoria de que é o King que criou essa ilusão da Luz. Falem aí nos comentários também se vocês têm alguma ideia de quem é esse fantoche que está sendo controlado por alguém. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!